Não desanime, querido leitor, querida leitora. Nós chegamos ao canto 7 da Eneida de Virgílio e a sensação que a gente tem quando sai do canto 6 é de que a obra está um pouco terminada. O corte operado aí pelo canto 7 ele é um tanto quanto abrupto e, até conversando com alguns colegas que já leram, já passaram pela experiência da Eneida, costuma ser um canto aí que divide águas e que faz com que as pessoas acabem abandonando, ou pelo menos interrompendo durante um tempo, a sua leitura da Eneida. Mas nós não, nós vamos seguir forte aqui com esse canto. Esse canto ele apresenta algumas questões aí que deixam a leitura realmente um pouco difícil, porque além dele vir logo na sequência de um canto que é muito bom, muito celebrado, que é o canto da descida, da Catábase de Enéas, ele é um canto de contexto. E isso pode deixar as coisas um tanto quanto chatas. E isso, como eu dizia, e os cães do Hades estavam me impedindo aqui de falar, deixa a leitura um pouco agarrada e as coisas um pouco chatas e lentas demais. Quando eu digo que ele é um canto de contexto, algumas das coisas que vão aparecer nele são os povos da Itália. Então o Enéas finalmente está em território italiano e é onde ele vai se estabelecer. Ele chega ao Lácio. A gente vai ter também os gatilhos aí, a contextualização do conflito, porque, como a gente descobre logo no início, essa vai ser a parte, a fase aí da Eneida, em que vão acontecer as batalhas em terra. O Enéas vai parar com essa maldita dessa errância dele por mar afora e vai finalmente se estabelecer na terra e enfrentar os nativos, vamos dizer assim, na falta de palavra melhor. E outra coisa que esse canto traz e que também é bastante cansativa é o famigerado catálogo de heróis. O fato de ser um canto de contexto coloca esse canto 7 com um espelhamento e uma proximidade muito grande com o canto 2 da Eneida de Homero. Então, assim como acontece aqui, lá da Ilíada, lá na Ilíada de Homero, a gente vai ter um canto de contextualização, na verdade um canto de introdução, que é o canto primeiro, que fala sobre os conflitos de Aquiles e Agamenon, e o segundo canto seria para apresentar quem são os heróis que estão ali participando da Guerra de Troia e também por que eles estão ali. Aqui na Eneida vai ser a mesma coisa, esse canto sétimo cumpre a mesma função. Depois de terminada toda a epopeia grega, essa parte grega, vamos dizer assim, da Eneida, finalmente Enéas, em terra, vai contar para a gente, ou melhor, o poeta vai contar sobre quem e o que Enéas vai enfrentar nesse novo lar, nesse novo lugar, onde ele vai construir Nova Troia. E o fato de estar sendo apresentada essa região, e na verdade há uma nova região e há novos personagens, causa realmente uma sensação de que a narrativa perdeu o seu brilho e de que as coisas estão chatas mesmo, porque tudo realmente parece novo. A gente de repente é apresentado a um lance aí de 15 personagens, 10, 15 personagens que não nos eram familiares e que agora vão ser muito importantes para o próximo ciclo de capítulos. Os próximos 6 capítulos vão ser com esses personagens que a gente vai dialogar, que a gente vai acompanhar e tudo mais. E por que esse capítulo ele é muito importante e ele exige uma leitura talvez tão pausada quanto o capítulo 6? Porque ele é um capítulo etiológico. É um capítulo etiológico no sentido, essa palavra tem a ver com a criação de uma origem. O que o Virgílio tenta com esse capítulo é justamente propor para o leitor aí todos os elementos, todas as peças que são fundamentais para entender o conflito e a própria origem de Roma. Porque Roma não cresceu no vácuo, e o Virgílio tem muita consciência disso. Ele está lendo os seus historiadores contemporâneos e os outros poetas que contam a história do Império Romano. E como Roma não cresceu no vácuo, onde que ela cresceu? O que tinha nessa região antes que Rômulo e Remo causassem ali o conflito, estabelecessem uma nova cidade? Como que isso aconteceu? Aconteceu com muito sangue e com muita guerra, que é justamente o que o capítulo 7 até o 12 da Eneida vão mostrar. E o fato de ser um capítulo de origens, que mostra justamente essa origem de uma região, de Roma e da própria Itália, é que faz com que esse capítulo 7 tenha dimensões muito grandiloquentes. Ao longo da leitura, a gente tromba com elementos da narrativa que deixam a gente até um pouco com dúvida assim, de se é razoável o tamanho das coisas. 300 cavalos de presente, para dar um exemplo aqui da conversa de Latino com Ioneu, dois personagens que vão ser apresentados ao longo do canto. Esses dados, o fato de estar narrando uma história tão importante,
faz com que o Virgílio até exagere um pouco nessa grandiloquência, que as coisas ganhem dimensões grandes demais. Mas isso é parte justamente das estratégias, né, estéticas. E por falar nelas, né, nessas estratégias estéticas, é um capítulo em que é muito importante prestar atenção naqueles elementos que eu já falei em outros vídeos, todo vídeo eu praticamente falo, que são os símiles, né? Os símiles aí vão aparecer de um jeito muito importante nesse canto. Eles geralmente dão descrições de personagens que a gente não conheceu e que entram ali como uma forma de criar imagens para esses personagens complexos. Um deles vai ser o símile para Amata, que é comparada a Amata, que é mãe de Lavínia, esposa de Latino, que é comparada a um peão, quando ela tem uma espécie de delírio, né, fomentado pela Alecto, a gente já vai falar disso. E o segundo símile seria aí para a lista de heróis, o catálogo de heróis, que começa lá no fim do canto, mas que toma aí um lance de quase 150, 200 versos, né? Ficar atento a esses símiles é muito importante no caso desse canto, como foi no canto anterior e nos cantos anteriores. Os símiles são muito bons, gente, não tem jeito, a gente não consegue evitá-los. Agora, outro detalhe estético muito importante de destacar aqui são as duas invocações às musas que vão aparecer. Então, a gente teve a primeira invocação à musa no primeiro canto da Eneida, teve uma segunda invocação que aparece no canto sexto, na descida de Enéas ao Hades, e só no canto 7 a gente vai ter mais duas invocações. A primeira delas, lá no verso 37, vai ser uma invocação à musa Erato, que é a deusa da poesia amorosa e tudo mais. E vai ter uma invocação às musas, né? Aí as musas em geral, para falar justamente, apresentar o catálogo dos heróis. Lá no verso 641, isso aqui está certo. Fora esses detalhes que já são mais ou menos familiares, como os símiles e a invocação, a gente vai ter estratégias narrativas aqui que são muito, muito impressionantes de se ver a forma como o Virgílio utiliza. A gente vai ter uma série de cortes, né? Cortes cinematográficos mesmo, que eu já venho falando aqui também nos outros vídeos, mas os cortes aqui eles são mais abruptos, né? De repente você passa de uma cena para outra sem aviso prévio, sem coisa nenhuma. E também os flashbacks, né? De repente a história se desloca para o passado de uma vez só e a gente tem acesso a episódios aí que já aconteceram ou que não estão acontecendo no presente da narrativa. É, como eu disse, um capítulo aí que se espelha e se inspira um tanto no canto 2 da Ilíada, né, de Homero, e por isso mesmo ele é também um capítulo de prodígios, né? Um capítulo de prodígios no sentido de ser um capítulo que mostra vários acontecimentos oraculares e faz grandes previsões para o futuro da narrativa, né? O futuro aí do Enéas e dos seus companheiros nessas terras. O Virgílio, e eu acho que isso é muito importante de destacar, né? O Virgílio ele vai se esforçar muito para mostrar que os conflitos, né, que estão acontecendo nessa região com Enéas, eles não são banais. Para a gente que está extremamente distanciado desse contexto e desses acontecimentos todos, fica parecendo até uma coisa estranha, né? De repente começa a falar dos etruscos e de outros povos que vivem na região da Itália e assim, a gente não dá a mínima para esses povos que seriam aí povos bárbaros, né? Povos selvagens que vivem nesse território. Mas o Virgílio se esforça muito para mostrar que eles são importantes e que tudo isso está amarrado numa espécie de cosmovisão e de destino cosmológico grandioso, que é parte da própria fundação e história de Roma. O Virgílio, então, portanto, ele se coloca assim na posição não só de um poeta, mas de uma pessoa que é historiadora da própria construção dessa nação, né, do império e da identidade romana. Inclusive, eu chamo a atenção aqui para um verso muito curioso, que é o verso 44 desse canto, em que o Virgílio chega a arriscar e dizer, né, que é uma muito maior empresa esse canto que ele está fazendo e os conflitos que ele vai narrar daqui para frente. Então ele propõe aí um comentário que, ao mesmo tempo, afirmar que essa parte bélica em terra é maior do que as viagens epopeicas do Enéas pelo mar, mas também como uma forma de afirmar que a Eneida é maior do que seus antecessores épicos, que as batalhas vivenciadas pelos heróis aqui, narrados por Virgílio, são maiores do que as batalhas da Ilíada, né? E assim, a gente pode ou não concordar com essa colocação do poeta aqui. E feita essa apresentação e comentários mais breves, a gente entra agora na nossa já familiar passagem pelas cenas desse canto sétimo, né?
Como eu disse, são muitas cenas, porque a gente vai ter uma operação de corte recorrente usada pelo Virgílio aqui, só que dá para fazer marcações específicas dentro desse canto. Por quê? Porque como tem duas invocações às musas, geralmente quando termina o argumento de uma musa, a gente tem uma mudança de cena. Então as musas entram aí como, vamos colocar assim, como pontos de apoio, como platôs dessa narrativa. Elas ajudam a gente a fazer os cortes dentro desses vários fragmentos que estão sendo narrados pelo Virgílio. Mas vamos começar. Começando do começo, a gente acaba de sair, né? Lembrando que o Enéas saiu do mundo dos mortos pelo portal, junto com a Sibila, e deixou a ilha de Cumas, né? A região de Cumas da Itália, para poder, né, seguir sua jornada para a Terra Prometida. Né? Vamos colocar dessa forma. O capítulo 7 começa com o sepultamento, ou seja, começa com uma morte. Termina o 6 saindo do mundo dos mortos, começa o 7 com uma morte. Que é a morte da ama de Enéas, que é a ama Caieta, a mulher que cuidou dele nos tempos de Troia, que estava acompanhando nessa jornada, e que agora morreu e vai ser homenageada, tendo a região onde ela vai ser enterrada, recebendo seu nome. Né? Vai receber o nome dessa mulher, de Caieta. E imediatamente depois disso, o Enéas vai pegar a sua frota, a sua armada, e vai navegar pelo litoral da Itália, desviando do reino de Circe. Circe, que vai ser uma personagem muito importante nesse canto, justamente porque a gente vai ver a descendência e a genealogia dos latinos, né, de Latino, que é o rei dessa região, o rei principal dessa região, pai de Lavínia, como eu falei. E Circe é uma personagem importante dentro dessa família. Ela vai ser mãe de Latino com Fauno, né? Circe e Fauno concebem aí Latino. Enfim, eu não vou entrar aqui em outras versões do mito, tem mitos que colocam Latino como filho de Odisseu também, isso é outra versão do mito, não é adotada por Virgílio nesse caso. Mas enfim, ajudado por Netuno, Enéas e a sua armada conseguem desviar da ilha de Circe. Circe, para quem não sabe, é uma feiticeira, filha do Sol, poderosíssima, que tem um cajado e habilidades, né, mágicas ali de transformar os homens em animais. Né, isso é muito perigoso. O Odisseu passa por maus bocados na ilha de Circe, apesar de conseguir tomá-la por consorte e tudo mais. Mas enfim, desviando e ajudado por Netuno, ele finalmente chega ao Lácio. Ele entra pela foz do rio Tibre, que é o rio principal onde Roma vai ser construída, né, nas margens do Tibre, e ele vai adentrar esse rio, vai desmontar, né, ancorar suas embarcações e aportar nessa região. Nesse momento, como eu disse, verso 37, a gente vai ter uma invocação à musa Erato, ou Érato, que é a deusa do amor, como eu disse, a deusa não, a cantora do amor, a musa que celebra o amor, a poesia erótica e a poesia amorosa. Essa escolha ela é muito curiosa, né? Por que o Virgílio está escolhendo essa divindade ligada aí à poesia erótica e amorosa? Existem muitas confabulações, existem muitas interpretações para isso, mas eu gosto da interpretação oferecida pelo próprio João Ângelo Oliva, que é uma espécie de remissão a Apolodoro e a sua Argonáutica, em que essa musa também é convidada, uma vez que os acontecimentos narrados por ela e pelo poeta estão diretamente ligados aos jogos de sedução. Eu acho essa uma boa interpretação para esse convite à musa falar através da voz do poeta. Porque vai ser justamente pela voz da musa Érato, né, que Virgílio vai nos apresentar a Latino, que é o rei ali da região da Laurência, a Lavínia, que é a sua filha, e a Turno, que seria aí uma espécie de protoconsorte ou de marido, de pretendente de Lavínia, e que vai ser o novo Aquiles. É assim que ele é apresentado a primeira vez na Eneida, como um novo Aquiles que o Enéas vai precisar enfrentar. Nessa sequência, também a musa Érato vai nos apresentar a cidade de Laurento, né, que é essa cidade governada pelo rei Latino, e que, né, tem uma espécie de nome ligado a uma árvore, que é a árvore Lauro, uma árvore frondosa e mágica, ligada aí a um dos primeiros oráculos ou prodígios que aparecem nesse capítulo. Nessa sequência da Érato, vão ter 3 prodígios narrados. O primeiro deles tem a ver com essa árvore Lauro, em que a árvore estava lá um dia e um enxame de abelhas apareceu, e esse enxame de abelhas comunicou, ou foi interpretado pelo rei Latino, como um prodígio que indicava, que contava aí que a sua filha seria entregue a um rei estrangeiro.
a um governante estrangeiro, porque o seu nome, né, o nome desse governante ia celebrar a família de Latino pela eternidade, ou por muito tempo. Esse é o primeiro dos prodígios. O segundo deles seriam os cabelos em chama, que também aparecem como uma espécie de confirmação. Lavínia, um dos dias, tem seu cabelo incendiado, o cabelo começa a pegar fogo e não apaga mais, e isso é interpretado por ela como um sinal de um casamento, de um bom casamento. Por fim, a gente vai ter um terceiro prodígio, que é o com o pai de Latino. Como eu disse antes, nesse capítulo a gente vai ser apresentado aqui a família, a genealogia do rei Latino, que é filho de Fauno. Fauno, que é também nessas criaturas que são meio homem, meio bode, diretamente vinculadas ao deus Pan. O Fauno, né, esse próprio Fauno se confunde aí com a figura dessa divindade, a figura de Pan, sendo também um descendente de Saturno, neto de Saturno. Mas enfim, tendo dúvidas quanto à profecia, o rei Latino vai até uma caverna, sacrifica vários animais, 100 animais, e se deita em cima desses cadáveres ali, e tem um sonho auspicioso, no qual o pai dele, Fauno, confirma essa profecia das abelhas, né, e a profecia do cabelo em chamas, de que a filha dele deveria ser entregue como esposa a esse estrangeiro que ia consagrar toda a família. E com isso a gente encerra aí as 3 profecias, que a fama imediatamente vai espalhar. Lembram da desofama que apareceu lá no capítulo 4 e que infernizou a vida de Dido e de Enéas? Aqui ela aparece de novo e vai fofocar para o mundo inteiro que tem uma profecia prometendo Lavínia a Enéas. Isso é muito interessante porque cria mais uma vez um paralelo. Né? A gente tem um paralelo aí que se compara Lavínia e Dido. Né? Elas aparecem como personagens similares, né? Personagens espelhadas, como um duplo de consorte para Enéas. Com isso vai se encerrar essa narrativa dedicada e inspirada por Érato, e a gente vai ter mais um corte. Como eu disse, começos e fins dessas invocações à musa, né, e desses argumentos das musas, costumam marcar passagens de cena. Então aqui a gente vai ter mais um corte em que de repente a câmera se desloca para o litoral e mostra o que Enéas está fazendo. Enéas e seus companheiros se instalaram no Lácio. Como eu disse, ancoraram os navios, desceram à terra e vão preparar um grande banquete. E nesse banquete, né, eles vão preparar uma espécie de pizza ou de pãezinhos ali. Eu não sei bem que tipo de comida é essa, mas é uma massa fina de pão recheada e tal. Que o João Oliva diz que são pizzas, mas enfim, se são ou não, não sei. Mas o que acontece nesse momento é a confirmação da profecia de Seleno. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas Seleno é a arpia-chefe lá do canto 3 e que fez uma previsão maligna para Enéas, falando: vocês vão encontrar a terra prometida no momento em que estiverem com tanta fome que vão devorar as mesas, né? Vocês vão estar famintos e vão devorar as mesas. E o que acontece nesse caso é uma piada, né? Porque Ascânio, eles acabaram de chegar depois de uma viagem infernal, eles sentam para comer, comem aquele pão e o Ascânio solta essa e fala: nossa, eu estava tão faminto que eu acho que eu estava disposto a comer até as mesas. E quando ele diz isso, o Enéas encara como uma profecia, né, como a concretização da profecia. Nós chegamos à Terra Prometida, chegamos finalmente à Itália, chegamos à Nova Troia. E o que ele vai fazer é fazer uma dedicação e uma dúvida ao mesmo tempo. Ele vai aprestar vários sacrifícios e palavras aí para as divindades, inclusive para o seu próprio pai, para o pai Anquises, né, perguntando e querendo confirmar se eles realmente chegaram no lugar certo. Ao que Zeus vai confirmar. Zeus vai fazer retumbar 3 vezes o seu raio lá, e Enéas fala: Zeus falou que é aqui mesmo, então finalmente nós chegamos. Porém, já existem pessoas nessa terra, e Enéas sabe disso. Então o que ele vai fazer? Vai juntar 100 embaixadores. Como eu disse, as coisas são um pouco escalafobéticas. Então ele junta 100 embaixadores, 100 conselheiros aí do reino, e vai enviá-los para os povos dessa região para saber se ele pode se instalar ali e tudo mais, porque está prometido pelas divindades. Ele precisa se instalar ali. Não é uma questão de simplesmente querer, mas de ser um lugar prometido para eles, né? Enfim, ele faz essa escolha dos 100 e os envia, né, em comitiva, sobretudo para esse que seria a capital, para essa cidade que seria a maior dessa região, que é a Laurência, a cidade de Latino. E enquanto seus mandados
estão indo comunicar o rei latino e tudo mais, o que Enéas vai fazer é criar um assentamento, um acampamento inicial. Ele vai fazer um projeto de cidade ali e eles vão estabelecer um acampamento. Acampamento que é muito importante para os cantos posteriores, né, porque vai ser invadido e tudo mais. A gente vai acompanhar nos próximos cantos. Mas vamos lá, a câmera mostra que Enéas faz isso e ela se desloca mais uma vez para ver como que vai ser a recepção dos embaixadores pelo latino. E o que acontece é, a gente vai acompanhar o debate entre Ilioneu, que é um desses embaixadores enviados por Enéas, e Latino. E os dois vão trocar ali várias palavras. Esse momento é muito importante, porque vai ter, além de uma descrição belíssima do palhaço, olha só, do palácio de Latino, né? O palácio, que é um palácio, né, como eu disse, etiológico, mostra a ascendência divina e a que deuses esse povo está ligado. Além disso, a gente vai ter aí questões de descendência. Mais uma vez nessa sessão vai ser afirmada aí a relação da Itália com Dárdano. Então, uma das primeiras coisas que o latino vai falar é: sejam bem-vindos, filhos de Dárdano, né? Povos de Dárdano como nós. Aos que não são descendentes de Dárdano eu ofereço espadas, mas a vocês são da família, sejam muito bem-vindos, né? Sejam todos muito bem-vindos e né, fazem ali o rito de hospitalidade para esses embaixadores e tudo mais. Os embaixadores que, claro, levam presentes belíssimos ali, trazidos de Troia nos navios, para poder fazer uma troca muito diplomática nesse caso. Ao mesmo tempo, o latino vai dedicar presentes, né, para Enéas também, falando ali, né, como eu disse, dos 300 cavalos. Então vão ser dados 300 cavalos de presente para Enéas e uma biga com 2 cavalos especiais, cavalos abençoados, né, criados ali pela própria Circe, mãe de Latino. Eu queria abrir um parêntese aqui rapidinho, só para comentar um pouco sobre essa coisa do palácio e sobre a descendência do Latino. Porque o que acontece é que Virgílio deixa muito claro que esses povos, né, mesmo Latino estando ligado a Enéas por uma profecia e tudo mais, eles são entendidos na mitologia e na cosmovisão romana como povos selvagens, povos primitivos, povos bárbaros, que vão ser civilizados por Enéas e pelo seu povo. E é por isso que o deus a qual eles estão ligados é Saturno. Saturno, que na correspondência grega seria Cronos. Cronos, que é um titã que foi desbancado pelo filho Zeus, enfim, e que por isso cria um panteão menor, né, vamos dizer assim. Todos os deuses cultuados pelo povo latino são de um panteão menor. Então Fauno, Saturno, Jano, esses deuses vão atingir a maioridade, vão compor um panteão mais célebre quando eles passarem por um processo civilizatório, quando eles forem incorporados ao Império Romano nessa guerra, nessa disputa, que é também uma disputa cultural, não é só espada contra espada, mas uma disputa de ideias e de culturas. É nesse processo que esses deuses vão ganhar um estatuto maior, né? Jano, para quem não sabe, foi o rei da Itália muito antes do tempo, né? Muito antes aqui da Eneida acontecer, e ele foi o rei que acolheu Saturno, ou seja, acolheu o Cronos na sua terra, e por isso alcançou o status de divindade. E Jano dá o nome ao mês janeiro, né? É o mês que olha para frente e olha para trás, olha para o ano novo e para o ano velho. Jano tem o epíteto bifronte, ou seja, esse que tem 2 rostos, um rosto na frente e um rosto atrás. Fechando essa sessão, a gente vai ter mais um corte de cena aí, né, que vai acontecer, porque esse corte é muito interessante, porque o que acontece é, de repente a câmera se desloca para o passado. A gente vai ter uma espécie de acesso a um tempo passado, mas um tempo simultâneo. Porque ele começa narrando que Juno, né, a deusa Hera, a deusa Juno, estava passando com a sua carruagem pelos céus, quando de repente viu a frota de Enéas cruzando a Sicília que está lá atrás, né, que está lá atrás no canto 5º da Eneida. Então, naquele momento, quando Enéas estava saindo da Sicília, Hera estava passando pelo céu e viu que ele tinha conseguido se livrar das artimanhas dela e tudo mais, e ela vai ter um monólogo reclamando disso, e vai preparar um plano para pelo menos atrasar a glória de Enéas. Isso é uma coisa interessante também de notar, porque além de retroceder no tempo, né, a gente tem um vislumbre do próprio futuro, porque Hera, Juno, vai conceber a derrota. Ela fala, olha,
Eu sei que o destino decidiu celebrar a vitória de Enéas. Eu sei que Enéas está destinado a fundar uma grande nação e um grande povo. Porém, né, se eu não posso vencê-lo, eu quero pelo menos tornar a vida dele um inferno. Eu quero pelo menos aí atrasar um pouco essa glória, que essa glória chegue mais tarde. E como que ela vai fazer isso? Ela vai simplesmente descer ao mundo dos mortos e vai buscar uma das três fúrias. A fúria da morte e da guerra, que é a fúria Alecto, né, uma deusa ligada à morte e à guerra, e vai implorar, ou melhor, implorar não, uma deusa como ela implorando, imagina, vai pedir, né, gentilmente que Alecto espalhe, dissemine a guerra por entre esses povos, para que os povos da Itália se revoltem e se rebelem contra o povo troiano, esse povo emigrado que acabou de chegar. Nesse momento dela, tem uma coisa que é muito importante, que é a comparação de Enéas com Paris. Né? Isso é mais um daqueles jogos de similitude, né? De espelhamento de personagens interessantes de aparecer. Teve da Lavínia com Dido e agora vai ter de Lavínia com Helena. Né? O que Hera vai comentar é que da mesma forma que Helena foi roubada lá dos gregos pelos troianos, Lavínia também vai ser roubada, né? dos latinos pelos troianos. E isso vai desencadear uma nova guerra de Troia, uma guerra mais terrível do que a guerra de Troia, nas palavras de Virgílio, né? Isso não sou eu quem está dizendo. Nesse momento, né, eu não acho particularmente que tenha a ver com o sequestro de Lavínia ou coisa assim, mas que Juno, na verdade, quem está fazendo essa artimanha para fazer todo mundo sofrer. Alecto, nesse ponto, né, nesse momento, vai virar o foco da narrativa. Então a câmera vai abandonar, né, essa personagem Juno e vai se deter sobre 4 jornadas de Alecto. Alecto, na região latina, na Itália, vai fazer 4 viagens e em cada uma dessas viagens a gente vai ser apresentado a um personagem importante ou a um conjunto de personagens e povos importantes. O primeiro deles é a Amata. Então, assim que a Hera pede ali e a Alecto se sente lisonjeada, está sendo requisitada por uma deusa incrível e tal, ela vai até a Amata, que é a esposa de Latino. E essa esposa está muito insatisfeita com a profecia de que Lavínia vai ser entregue a Enéas. Ela queria que a filha dela casasse com Turno. Turno, que é um bom partido, é um cara com um reino incrível, um grande guerreiro, o guerreiro mais bravo, mais interessante ali, e glorioso da Itália. Né? Ela queria que a filha casasse com esse homem, mas o pai, né, Latino, encasquetou que vai dá-la de presente a Latino. E ela vai lá se queixar, né? Ela vai se queixar depois de ter sido picada pela fúria. Né? É muito interessante esse jogo de sentidos, né? Porque Alecto joga uma cobra, né? uma estaca que é também uma cobra, que pica o peito e entra nas vísceras ali de Amata, que se sente inflamada pela fúria. E vai até Latino cobrar, né? Vai falar, não, eu não admito que esse casamento, não acho que Lavínia tem que ser entregue a Enéas, ela vai se casar com Turno, ao que Latino sequer responde. E isso faz com que a Amata se transforme numa bacante. Bacante aqui em referência aos gregos mesmo, as bacantes gregas, que são mulheres que cultuam Baco ou Dionísio, né, na sua versão grega, e mulheres que são extremamente violentas por estarem aí tomadas por euforia e loucura. Amata, então, tomada por essa euforia, por essa loucura, vai convocar as mulheres da cidade a se unir a elas numa grande orgia. Essa palavra orgia é usada inclusive na versão latina, né? No texto latino aparece orgia também. Eu fiquei incomodado, né? Eu achei que tinha sido uma escolha errada do Carlos Alberto Nunes e não foi. É uma palavra que o próprio Virgílio usou. Venham comigo, né? Venham comigo a minha orgia, né? Participar da minha orgia. Enfim. Depois disso, Alecto, né, depois de instilar o ódio e a raiva de Amata e das mulheres latinas, ela vai até Turno, justamente. E nesse momento do Turno, né, tem uma coisa que é muito interessante, que é a primeira apresentação que a gente tem desse personagem é extremamente arrogante. Né, e isso é bom até fazer uma leitura do comentário que ele tem, no embate de palavras que ele tem com Alecto. Então o que acontece, só contextualizando, é que Alecto chega e encontra o Turno ainda dormindo, ele está na cama dormindo, e ela vai se disfarçar de Cálibe,
que é uma velha senhora, uma velha muito fraca e que cuida do templo de Juno nessa cidade de Turno, né? É uma cidade abençoada por Juno, o próprio Turno é abençoado por Juno, né? Por essa deusa. E ela chega, né, disfarçada de velha de Cálibe e diz: Turno, resignas-te a vir a perder tanto esforço e trabalho e que teu cetro se mude para esses colonos de Troia? O rei latino te nega sua filha e até o dote adquirido por ti com sangue. Prefere algum genro que venha de fora. Vai arrostar mais perigos por quem te humilhou. Desbarata hostes tirrenas. A paz propicia de novo aos latinos. Isso a Satúrnia Potente mandou que eu dissesse sem falta. Ou seja, tem uma relação aqui de similitude, né? Porque de fato Juno mandou Alecto dizer, e a Cálibe, como emissária de Juno, né, também diria essas coisas. Então é um bom disfarce assumido por essa divindade. Isso a Satúrnia Potente mandou que eu dissesse sem falha, né, sem falta, quando estivesses na plácida noite a dormir sossegado. Vamos, retira os teus homens da bela cidade e os apresta para lutar na campanha contra esses guerreiros da Frígia que se instalaram nas margens do rio. Incendeia-lhes as naves. Isso é o que os deuses ordenam. Até o próprio monarca latino, se ao casamento opuser-se e negar a palavra empenhada, sinta de perto o valor da mão forte de Turno na guerra. E nesse momento é que vem a fala interessantíssima do Turno, que é: com um sorriso de mofa, lhe diz o ardoroso mancebo, né? Com um sorriso debochado, ele responde: não creias, velha, que é novo esse boato de haver ancorado nas belas águas do Tibre uma esquadra com gente de fora. Moça nenhuma me fazem teus medos, né? Moça nenhuma me fazem teus medos, pois Juna Celeste jamais descuida de mim. A muita idade te faz desvairar, vozinha, e o receio de sombras vãs. Com temores fictícios te ralas inutilmente, enxergando perigos e dores nas rixas dos homens. Cuida da guarda do templo, das sacras imagens dos deuses. Isso de guerra e de paz é com os homens. E como fazê-lo? Né? Ou seja, a resposta de Turno é extremamente arrogante. É: ah, velha gaga, você não entende nada não, sai daqui, não me amola. Ele basicamente fala isso para uma deusa. E nesse momento, Alecto assume a forma de divindade revoltada com a arrogância de Turno e fala: olha, quem está te ordenando não é uma mortal, quem está te ordenando aqui não é essa vovozinha, é uma divindade. E ela vai atravessar, né, duas flechas, duas setas no peito de Turno, que vai acordar ali inflamado também pela fúria, né, e aterrorizado, morrendo de medo, procurando uma espada assim, para enfrentar a divindade, Alecto, que é uma deusa descrita como terrível, né, cabelos de serpente, como uma górgona, com um chicote, e é responsável por causar tortura no mundo dos mortos, como a gente viu lá nos campos das Fódelas. Eu volto a dizer aqui que tudo isso está acontecendo num regime de simultaneidade, né? Então, a mata, assim como esse conflito de Turno, tudo isso está acontecendo num tempo simultâneo àquele em que o Enéas está navegando com a sua frota pela Sicília, ou seja, coisa de semanas ou talvez meses antes de que os troianos se estabelecessem nessa terra. Isso é bem importante de destacar, porque nesse momento a última jornada de Alecto já é uma jornada para o tempo presente, que coloca ali os troianos estabelecidos em solo latino, em solo itálico, né? E ela vai justamente encontrar Iulo, né, ou Ascânio, filho de Enéas, e vai guiar erroneamente uma seta, uma flecha que ele atira, a um servo que é muito importante para esse povo. O servo de Sílvia, né, Sílvia, que é uma mulher, filha do pastor, do querido pastor dos animais de Latino, e que tinha o carinho por um servo que era um servo divino, um servo assim maravilhoso, quase uma pessoa, que fazia parte da família, né, um animal doméstico. Domésticos, né, ali a palavra usada, mas a flecha de Iulo, no tempo presente, acerta e vai ser o estopim da guerra. Né? Então, aquilo que aconteceu com Turno e com a mata acontece no tempo passado, que vai ter consequências no tempo presente. Isso vai se arrastando até chegar nesse conflito que está acontecendo no presente, entre os troas e os latinos. E agora, nesse momento, nesse então,
a seta de Iulo vai matar o animal e vai ser o estopim para essa guerra. Vai ser a pena do camelo, né? A gota final para derramar o copo. Por fim, né, depois de guiar essa seta e matar esse cervo, o que Alecto vai fazer é subir no alto de uma casa, de uma choupana, assim, com uma corneta, e vai soprar essa corneta para que toda a Itália acorde em guerra. Né? Toda a Itália escuta o barulho, o som desse instrumento de Alecto e se inflama, sabendo que chegou o momento de lutar. Com isso se instala a confusão e começa finalmente o conflito entre troianos e latinos. Aqui tem começo, de fato, né, consumado a parte ilidíaca, né, é assim que eles se referem a ela, da Eneida de Virgílio. Saímos dessa errância pelo mar e entramos agora nos conflitos em terra, com muitas cenas de batalha e morte. Inclusive aqui tem a primeira descrição de morte em batalha, no verso 531, na página 485, e que eu gostaria de ler com vocês. Né, 485... É uma cena de descrição da morte do Almão Galhardo, primeiro dos filhos de Tirro Possante. Foi atingido na fila da frente por seta ligeira. Né? Isso, né, que a atravessada ficou na garganta do moço guerreiro. Então, né, a voz cortando-lhe prestes e o fio tão frágil da vida. Essa é a primeira descrição de morte, muito comum na Ilíada. Né? Quem leu a Ilíada de Homero e quem tem interesse em ler vai se deparar aí, muitas vezes com essas cenas em que uma lança entra pelo peito, atravessa 3 costelas e sai com a ponta do outro lado. Essas descrições de morte são muito bonitas, apesar de serem terríveis também, né? Muito sangrentas. Mas aqui acontece a primeira dessas descrições. E a gente vai ter acesso também ao começo dessa grande confusão, em que as mulheres revoltadas, as bacantes de Amata, né, vão se encontrar com o povo de turno, né, os etruscos de turno, e vão se encontrar também com outras pessoas, outros povos do próprio reino latino, que ficaram muito irritadas com a morte do cervo, esse cervo de Sílvia. Então esses três grupos se encontram para enfrentar e atacar o acampamento dos troianos. E enquanto está acontecendo uma confusão diante desse acampamento e estão se enfrentando ali troianos e latinos, outra parte deles vai levar os cadáveres, né, cadáveres de mortos importantes, entre eles o próprio Almão, para o rei latino, exigindo guerra. Nesse momento tem um detalhe histórico muito importante, porque existem os portões da guerra e os portões da guerra estavam fechados, o que significa que não pode entrar em guerra. O portão da guerra está fechado, não pode lutar. E o que esse povo vai pedir é justamente para que o rei latino abra os portões. E o que ele faz? Se recusa. Né? Latino, que está crente demais, ele está totalmente mergulhado na profecia de entregar Lavínia e ter seu nome consagrado pela história, que ele simplesmente se tranca dentro do palácio. E nesse momento Alecto sai de cena, né? Ela volta para dentro da terra por um dos buracos, né? Que leva para o mundo dos mortos. Um buraco agora na Itália, não mais aquele de Cumas, né? Um outro buraco na Itália. E a própria Juno desce do céu e empurra os portões. A importância dessa cena é enorme, porque é a própria divindade quem abre os portões da guerra. Essa guerra interessa a ela, e ela que já abre os portões como uma derrotada, que sabe que o futuro, né, não reserva glória para esses guerreiros ali que vão enfrentar os troianos. Eles vão ser todos derrotados. Apesar disso, é ela quem desce do céu e abre os portões da guerra. E nesse momento a gente vai ter, encerrando a abertura dos portões, mais uma invocação às musas, né, lá no verso 641, uma invocação geral às musas, para que o poeta possa cantar o catálogo de heróis. Não vou entrar nesse vídeo numa descrição, numa leitura precisa do catálogo de heróis. Fica a recomendação de leitura. Se você não estiver tão interessado em ler isso no momento, guarda para outra hora. Você pode continuar a ler o canto 8 e tal, e voltar sempre que surgir um tempinho, surgir um interesse, você volta para ler esse catálogo de heróis, que vai de 641 até 811, se não me engano. São quase 200 versos. Quase 200 versos mesmo. E é uma sessão um pouco chata, porque é simplesmente um encadeamento infinito de nomes. Né? Veio fulano e ciclano, com os povos tal e tal. Veio Beltrano com fulano, com não sei o que, não sei o que. E para acompanhar isso, é muito importante saber esses personagens, porque são eles que vão participar, né, dos próximos capítulos. Então, ler o catálogo é importante. Ele é dispensável, mas é bem importante porque
é onde acontece a apresentação dos personagens. E só para dar um pouquinho da dimensão do que é esse catálogo, né, eu queria ler tanto a Invocação das Musas, quanto os primeiros versozinhos desse catálogo, para vocês terem uma ideia de como é que é o ritmo, de como que isso é colocado aí. Agora, um detalhe muito importante, antes de eu fazer essa leitura, é que nesse momento é que acontece o espelhamento maior, a imitatio latina do catálogo de Homero, na Ilíada, canto 2 também. Né? A maior parte do canto 2 da Ilíada é dedicada, né, a esses vários heróis que vão participar da Guerra de Troia. Diomedes, os Ajaxes, Agamenon, Menelau, Aquiles, entre outros, os Mirmidões de Aquiles, entre outros. Isso dito, né, falando aqui que é uma imitatio, a gente passa para a Invocação das Musas, que estabelece uma nova cena, um novo corte cinematográfico, e também para o catálogo de heróis. Musas divinas, abri-me o Helicão, Helicão que é o monte onde essas musas habitam, e inspirai meus cantares, para dos reis eu falar, implicados na grande aventura, dos seguidores dos seus estandartes, os novos guerreiros do márcio ardor animados, nos plainos fecundos da Itália. Pois vós, ó deusas, sabeis tudo o que houve e podeis relatar-nos seguramente o que as auras somente ao de leve contaram. Né? Então, só as deusas podem me contar em profundidade isso que eu só sei mais ou menos. Assim. Foi o primeiro a ingressar nos caminhos da guerra, Mesêncio. Mesêncio que é um personagem, um dos importantes. Desprezador das deidades do Olimpo, ou seja, um sujeito selvagem, despreza os deuses do Olimpo. Seus homens apresta, Lauso, seu filho, o acompanha, o mais belo dos moços da Itália, se o Laurentino Galhardo excetuarmos a turno bem posto. Ou seja, Launo, filho de Mesêncio, é o homem mais bonito e glorioso, um grande guerreiro da Itália, com exceção do Turno, que é um novo Aquiles. E com isso eu encerro, gente. Como eu disse, eu não vou ficar muito tempo nesse catálogo, porque é um catálogo bem longo, e apesar de parecer chato, é bem interessante. A gente entra em contato com povos e com regiões da Itália que são ainda contemporâneas, né, que existem até hoje, pelo menos o nome dos montes, o nome dos rios, tudo isso está lá até hoje, e é legal ter, né, criar essa geografia da guerra, a geografia de por onde os conflitos vão acontecer. Com isso eu encerro esse vídeo e queria dar um aviso final só para falar que a periodicidade desses vídeos da Eneida ela vai cair um pouco. Eu não vou conseguir fazer um vídeo por semana, então eu vou pedir até 15 dias para propor, entre 15 dias e um mês para propor as novas leituras, porque eu comecei a ter aulas, né, e aí as leituras estão me esmagando, né, as coisas estão aí, são muitas coisas para ler e para administrar. E aí eu faço esse aviso, né, só para quem está acompanhando a série, ter ciência de que os vídeos podem demorar um pouco mais, mas eu encerro o vídeo por aqui, agradeço por você ter assistido e até a próxima.